reflexões. Se me permite um comentário pessoal, e eu vou expor aqui uma conversa que eu tive com Conceição, que até pensei se poderia falar isso agora ou não. Mas sempre que eu faço a leitura de uma obra literária, e quando eu tenho um compromisso de falar sobre ela, seja, né, num lançamento ou na academia, eu sempre proponho fazer 2 leituras. A leitura para conhecer, a leitura para saber do que se trata, e aquele olhar acadêmico, né, que nós, enquanto pesquisadores, somos exigidos, né? E eu fiz essas 2 leituras. Em alguns momentos eu tive que retomar a leitura pela complexidade percebida na escrita de Conceição Rodrigues. E expondo a ela, né, essas minhas perspectivas, né, o que foi despertando, o que foi inquietando com essa leitura, eu percebi que a obra, né, que eu já trato inclusive como obra, não é mais livro, né, segundo o pensamento sartreano, o livro se torna obra quando lemos. E o que eu percebi foi que esta obra não é para qualquer leitor. Então, eu acredito que nós temos poucos exemplos na nossa literatura em que o leitor não está preparado para essa escrita, por uma série de questões, né? Que isso não está relacionado, talvez, por algo que possa ser agressivo, violento, né? Mas pelo entender, né? Por tentar entender o que está sendo colocado ali, né? O que desperta as inquietações presentes, tanto para quem escreve, mas principalmente para quem lê. E eu fui observando algumas questões, trazendo, né, para a teoria da literatura, né, que nós, enquanto pesquisadores, também é impossível desvincular. Eu vi algumas questões que me remontam algumas perspectivas do que é ser contemporâneo para Adorno, para Agamben, e tem 2 proposições, né? Uma do Agamben, que é esse estar diante de um mal-estar. Então, o que é exposto em Deus Não Acudiu Ninguém são diversos mal-estares em que, infelizmente, a sociedade não está preparada para encarar. Detalhe, encarar ela mesma. Tá? Eu tenho situações diversas nessas 16 narrativas em que são situações da nossa realidade. Não há nada ali que possa ser fantasioso, possa ser criado. Eu tenho 16 narrativas que nos apresentam ações de seres humanos comuns, tá? Parte da nossa sociedade, mas além das ações executadas por eles, eu tenho pensamentos descritos ali, né? Desses ditos, que eu particularmente uso essa expressão nas minhas investigações, sujeitos narrantes, em que eu tenho a ação apresentada, né? Eu vejo narrador, ou melhor dizendo, sujeitos narrantes executando ações, mas eu tenho os seus pensamentos descritos ali. Então, como nós encaramos, né? Como cada um se encara observando o seu pensamento descrito ali, né? O íntimo é escancarado e a sociedade não está preparada para isso. Então, esses mal-estares, né, provocantes, provocados, estão ali sendo apresentados de maneira aberta. E Deus Não Acudiu Ninguém é literalmente um livro aberto.
São 16 narrativas que não têm segredo. Tá? Eu tenho o ser humano exposto. Quem aqui não se expõe? Mas até que ponto a exposição pode ser encarada pelo outro? Certo? Uma outra questão que eu também observei, né, e fiquei tão feliz quando o Gel já mencionou, sobre a experiência. Né? A experiência proposta por Benjamin, mais precisamente em 2 ensaios que ele escreveu, que é o próprio narrador, e o Experiência e Pobreza. E esses textos escritos por uma outra perspectiva, que também nós conseguimos dialogar com a obra, né? Não só com uma outra narrativa, mas sim com as 16 narrativas, que é falar da experiência. Benjamin, na sua proposição, né, olha dizendo, o que ele propõe nesses 2 ensaios é falar, né, essa importância do ato de narrar e a transmissibilidade de experiências. Por que falar? Né? Por que devo falar? Isso não tem nada a ver com moralidade, tá? Mas é observar o valor, né, da experiência do outro e como essa experiência pode servir para mim. E claro, quando ele questiona a transmissibilidade de experiências à época, ele questiona em relação ao emudecimento. Né? Então eu tenho o ato de narrar que estava em extinção em virtude da guerra. Né? Os combatentes voltavam emudecidos, silenciados. Hoje, o que silencia? E quando se fala, né, rompe esse silenciamento, o que é que acomete no outro? É a bizarrice? Né? É achar bizarro? Sendo que isso aqui é uma realidade nossa. E que nós estamos preparados. Aqui não há emudecimento. Nem do próprio ato de fala, mas do pensamento também. Eu tenho aqui pensamentos abertos, como falei agora há pouco. Então, isso é essa proposta e tantas outras, em cada leitura que se faz aqui, né? Essa é a minha humilde leitura, né, de alguém que não tem a menor possibilidade de estar aqui, mas é uma forma de mostrar o quanto, né, essa escrita desperta, o que ela desperta. Tá? E claro, nós não podemos deixar de falar de algo que está tão em nós, que tanto incomoda, que são atos e condições de violência. E como essa violência é representada nesta obra, como eu falei, eu não tenho como observar isso em uma ou outra narrativa, são as 16. Né? Eu tenho essa violência representada nas 16 narrativas. E como essa violência está ali escancarada. Nós temos um estudo, né? Prometo não me estender muito, já quase fechando essa minha perspectiva, humilde perspectiva, são um estudo que a gente pode chamar de recente, que é a estética da violência. Né? A estética da violência nada mais é do que como a violência é representada na escrita de autoria feminina. Porque quando se fala de masculina, mas não quero menosprezar de maneira alguma, né? Cada um com a sua perspectiva, seja ele ou ela quem cria. Mas como essa violência é representada especificamente na escrita de autoria feminina. E de que maneira temas associados à violência são explorados por elas. Né? Elas que na obra são vítimas, são podemos dizer executoras, né, de atos de violência, né, que podem ser julgadas ou não, mas estão ali nesse círculo, né, de atos e condições de violência. Né? Uma mulher que sofre abuso, uma mulher que assassina um recém-nascido, tá? Mas de que maneira a violência está ali representada por essa escrita feminina? Né? E aberta, sem pudor, tendo liberdade para escrever, para falar sobre isso.
E aí, dentro desses estudos, eu tenho a violência velada, subjetiva, ou seja, eu tenho atos e condições de violência, mas as palavras utilizadas ali não apresentam de maneira direta o que está sendo colocado, né? O sangue jorrando, o soco na cara, isso é o que chamamos de violência aparente. A velada, subentende-se que eu tenho ali um ato violento, né? Eu tenho os dois aqui, né? Eu tenho essa riqueza na escrita dela, essas violências, e falada de uma maneira tão forte, mas que escandaliza, mas que pode ser enxergada como bizarrice, e a gente sabe que não é, né? Vendo por esse olhar mais profundo. E voltando à ideia original, já fechando a minha fala, e Deus não acudiu ninguém, não é para qualquer leitor, também para uma outra perspectiva. Quando você se depara com a leitura, né, e é uma sugestão, tá? Uma leve sugestão. Siga a proposta do livro no que diz respeito à ordem dos contos. Claro que você quiser começar pelo primeiro e depois pelo quinto, enfim, fiquem à vontade, mas experimentem essa linearidade que a obra nos apresenta. Por quê? Eu vou colocar agora a minha experiência, né, pegando a perspectiva benjaminiana. Em determinado ponto da leitura, você sente uma repulsa terrível, uma revolta de tudo que acontece ali. E vai chegando em determinadas narrativas em que você já começa a se compadecer pelo que o outro faz. Seja um ato violento, seja uma condição de violência exposta. E eu tenho esse mix de sentimentos, por que não dizer um comportamento paradoxal? Porque ao passo que eu caminho com a minha leitura e me deparo com essa revolta, né, com o que se faz, com o prazer de sentir pelo abuso de um cadáver, ou sentir um prazer por aracnídeos passando pelo meu corpo, mas chega em determinado momento que o assassino de um recém-nascido, eu acabo me compadecendo pelo assassino. E aí, o título da obra se torna uma pergunta. Quem acode? A minha resposta é o leitor. É o leitor que acode. Esse Deus, pelo menos na minha perspectiva, colocando logo de antemão, não sou ateia, tá? Mas respeito o ateísmo. Esse Deus não é... Eu particularmente não vi como, né, uma divindade suprema de religiões de matriz cristã. Mas uma divindade superior que talvez... aquilo que se acredita pode talvez nos dar um acalanto. Pode nos acalentar. Mas não é uma divindade que acalenta esses personagens, essas histórias. É o próprio leitor. Então, a vocês, a recomendação é: acudam à obra. Ela é maravilhosa. Muito obrigada. Boa noite a todos. Uma honra estar aqui ao lado da Suzane e da Conceição Rodrigues, sobretudo para falar desse livro, do qual eu sou absolutamente apaixonado e sou fã dessa literatura, que estava nascendo, né? Vem se criando desde a oficina do Raimundo Carreiro, onde eu a conheci. E aí, seguindo a sugestão aqui da Suzane, eu vou acompanhar a linearidade proposta e vou começar a minha proposição aqui lendo a partir do prefácio, se você me permitir, do prefácio do Raimundo Carreiro, que, enfim, é o nosso grande mestre, né? Esteve aqui agora há pouco conosco,
e infelizmente não pôde acompanhar. Eu acho que o prefácio do Raimundo Carreiro ele trata da autora e o meu pós-fácil ele vai falar mais da obra, e eu queria fazer essa junção aqui. Ex-Conceição, sensibilidade, habilidade e força. Tudo isso se mistura para compor uma obra de onde sai faísca e fogo, cheia de sensualidade e ternura, frutos de seu grito vigoroso, feito grito de amor, deste grande amor pela humanidade, sem aquele lirismo burocrático de que fala Manuel Bandeira. Uma poesia no sentido amplo, não só desafiadora e rebelde, sim, absolutamente rebelde, rebeldia só encontrada na província poética de Allan Ginsberg e de outros poetas da geração beat, com seus tons de dor e amor, mesmo quando não há rima, aliás, pela qual esta magnífica autora não tem o menor respeito, mas encanta nos momentos em que a inquietação é maior do que a solidão que o prefaciador de repente encontra. Desde sempre encontro na obra de Conceição o mesmo berro, o grito que vem do uivo, aquele grito desesperado de juventude do terceiro milênio, destroçada pela máquina e pela impiedade da poluição, filha direta da gasolina, não por acaso título de outra obra forte como a de Neil Gaspar. Todos inquietos com a civilização de ataque ao humano, devastado por duas grandes guerras no princípio, seguidas da Guerra Fria, sacudida pelas batalhas ideológicas e por muitas ditaduras que foram implantadas quase ao mesmo tempo. Assim é que se pode ler o trabalho literário desta escritora, seja na prosa, seja na poesia, fruto de uma insatisfação permanente, na rebeldia, na luta contra o mundo convulsionado. Isto tudo nasce da sensibilidade de quem está em contato diário com esta contorção, seja ela nas ruas da cidade, seja na leitura e no estudo do que chamamos de mundo. Para começo de conversa, sintam aqui o pulsar de Conceição, seu afeto, sua ternura, sua sensibilidade atormentada. Esse fecho do Carreiro, ele dialoga sem querer, né? Porque a gente não teve contato, eu não li o prefácio dele com antecedência, nem ele leu o meu pós-fácil, mas ele praticamente abre o meu pós-fácil, né? Porque eu digo aqui o crepúsculo dos semideuses. Na sombra do crepúsculo dessa gente, semideuses, penderá uma corda crua que desliza do teto ao pescoço, enquanto o Ouroboros cumprirá seu destino de engolir o próprio rabo. Anunciam as trombetas do sopro implacável de Conceição Rodrigues. E só assim, irremediavelmente assim, tudo reiniciará, eternos retornos. Até esse instante, nenhum Deus acudirá a ninguém, nenhum diabo estará infenso aos efeitos dos antidepressivos. Foram 16 contos para amarrar essa corda crua, e uma iconoclasta Conceição nunca deixou escapulir a câmera que acompanha a queima-roupa os personagens. A cena é obtida a partir do movimento, da alternância das vozes, do porvir, e viajamos todos, narradores, criaturas e leitores, acoplados ao que me sugere um drone narrativo, guiado pelas mãos de criadores antagonistas, o duelo entre a carne e o espírito. As tramas, mesmo nessa dimensão dual, incorporam a polifonia e descartam o maniqueísmo, que você falou, oferecendo densidade e profundidade ao que restou do mecanismo humano. O estratagema da escritura libera as personagens para perseguirem seus limites e anunciam o próprio fim, enquanto dançam. Isso aqui eu poderia até deixar sublinhado, enquanto dançam. E tudo sem os refúgios dos realismos fantásticos, quando muito a firme narração deflagra fantasias realistas. O resultado, no entanto, assemelha-se a uma tela de contornos surrealistas, de onde poderíamos supor que Conceição teria convidado Nietzsche e Santo Agostinho para bebericarem no Recife Antigo. E que se eternizaria no congraçamento, o que se eternizaria desse congraçamento bélico etílico? E Deus não acudiu ninguém, hein? Teria dito o filósofo Dinamite, enxugando o bigode com as costas das mãos.
Após um generoso trago de cerveja, uma piscadela em direção à autora, arzinho de quem sempre teria estado certo, conquanto fingisse alguma contrição. O homem é mesmo uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo. Perigosa a travessia, perigoso o caminhar. Perigoso até olhar para frente ou para trás, tremer ou parar. E se olhar para o abismo, é capaz de o abismo olhar de volta para dentro de ti. O teólogo resignado, então, teria deixado escapar o que vislumbrava na mente na escrita da Cicerone. Não a escapatória. O irônico é que poderia muito bem ter cumprido a autora a empresa de quebrar o climão, citando o próprio Agostinho. Por outro lado, ter fé é assinar uma folha em branco para Deus, escrever o que bem pensar. A poética da contista, de fato, ecoa marteladas em nosso sistema de pensamento, ao passo que imagética deixa as cores cederem à liquefação, até voltarmos à mais pura transparência, a calma e a franqueza da água. Provoca, ensurdece, faz doer, mas lava. Desde a abertura com lei número 323, onde o meticuloso matador de mulheres, no alto de seu delírio religioso, obtém a cumplicidade da noiva e orienta a própria entropia através de leis autoprotetivas de submissão, às custas de ciência e fé, que é uma metáfora do Deus também, do Deus moderno. Passando por duas peças, cinco gatos a conta-gotas, e por toda a vida o gosto da vida, testemunhamos a perda do controle da maldade como eixo central do desespero em querer sentir qualquer espécie de vida. Neste mundo que foi perdendo a sensibilidade, mesmo irrigado por um mar de crenças e de razão, mas há a água pouca, conto que produz a sensação de volta à superfície para respirar. Ufa! A protagonista, afinal, apoiada em relação rasa, vivenciando suas inflexões. Se o mundo acabasse hoje, em 50 tempos, tudo estaria tomado pelas daninhas, refeito. Nunca fizemos falta. Prato flácido traz a encarnação do mal do século, a depressão, transmutada em um simpático elefante de Colin e sua vítima. Uma personagem que paulatinamente se entrega à força da doença. Em Mariana, folha de Bíblia para um baseado e vitral ao sol, as narradoras cometem a proeza de se expressar via efeito microscópico da câmara tremeluzente, em contos de formação que alcançam uma síntese de tragédias femininas em perspectiva macro dos abusos sexuais cometidos por homens da família, a onipresença da matriarca. Abre aspas, estou cansada, perco a capacidade de fantasiar. O que pode ser mais doloroso do que perder a capacidade de fantasiar? Brilhante. Não consigo surtar coletivamente, ou seja, rezar. Está nas missas, procissões. A luz da tarde bateu no crucifixo da sala, reverberou na cristaleira, incomodou minha vista. Era um sinal claro de repreensão por minha falta de fé ou, na verdade, não significava nada? Em uma boca virada para o mundo, a angústia do ator pornô em querer ser levado a sério numa realidade em que tudo precisa ser objetivo, objeto de consumo imediato, que é uma outra dimensão desse Deus, o Deus mercado. A sempre frágil e ainda machista condição do homem moderno se adensa no texto de Acróstico, onde o filho trai o pai com a madrasta ninfomania, que, aliás, esse conto tem uma brincadeira deliciosa de investigação que eu proponho que os leitores façam com ardor. Então, acróstico onde o filho trai o pai com a madrasta ninfomaníaca, ou na alegoria do zangão que admite trocar a vida pelo exaurimento de sua macheza da apicultura. Ou na bela tessitura do enredo de Alice, nome da doente terminal, cujo companheiro sucumbe aos apelos da carne diante de uma terna e eficiente enfermeira. Enquanto Danço recebe os influxos de todo o livro no ponto de culminância do desespero e da indiferença, materializados numa mãe que mata seu bebê recém-nascido, trazendo, de certa forma,
a preparação para o intrigante conto síntese da sentença e Deus não acudiu ninguém. O conto que encerra o livro. E eu faço a reflexão. E se algum dia o ser humano fosse capaz de largar tudo para acompanhar por streaming ou via satélite, mediante Pix ou cartão 24/7, premido pelo gozo e dopamina a cada passo em falso, a inescapável trajetória do espetáculo da queda de um outro moribundo ser humano. Nesse instante, o leitor parece titubear. Acorda, treme. Ele olha para trás e se enxerga, vê o animal. Ele olha para frente e se enxerga. Lá está o super-homem. Debaixo de seus pés haverá o abismo, que seja ao menos líquido outra vez. Então, eu acho que essa visão do que Suzane começou a falar, de que é uma obra que incomoda, é uma obra que instiga, é uma obra que nos faz refletir, mas eu queria deixar esse tópico sobre o que é uma obra, o que é essa obra, o núcleo narrativo dessa obra com você, a minha primeira pergunta. Porque eu poderia falar sobre o que ele não é. Definitivamente ele não é sobre religião, ele não é sobre ateísmo, ele não é nem sobre Deus, né? Ele é sobre essas muletas que a gente insiste em buscar para não encarar todas aquelas dimensões do sofrimento humano, que pode chegar ao luto, que pode chegar à depressão. E foi muito feliz a data do lançamento desse livro, no mês de setembro, que a gente está com o Setembro Amarelo, né, que aborda essas questões e combate as enfermidades mentais, né, e o que pode ser mais extremo nessa linha. Mas eu queria perguntar a você o que você pensou como núcleo narrativo, afinal de contas, desse livro. Difícil, né? Os contos têm em comum que, em algum momento, as personagens vão estar procurando por um socorro que geralmente não vem. Geralmente, esse ser que vem acudir não aparece. E é uma reflexão, como bem Paulo falou, né, desses deuses que a humanidade vai criando para encobrir o que realmente importa. A gente tem o Deus mercado, a gente tem o Deus das aparências, a gente tem o Deus das vaidades, a gente tem o Deus trabalho, a gente tem o Deus competição, a gente tem uma sociedade extremamente hipócrita, extremamente cruel, que você está aqui falando algo de alguém, criticando ferrenhamente, inclusive publicamente, mas você sozinho nas quatro paredes faz até pior, né? Então, assim, dentro da minha literatura, de maneira geral, a hipocrisia me incomoda muito. O julgamento, os dedos apontados, né? Esse Deus, como Suzane disse também, quem vai encontrar é o leitor, né? Quem vai dar a resposta que o livro levanta, assim, mais ou menos, é o leitor. É um livro também que brinca muito com quem está lendo. Tem aqui acróstico, né? Como o Paulo comentou, que são as primeiras letrinhas do parágrafo, que tem uma mensagem para o leitor. Tem cruzadinha, tem um espaço para o leitor completar o que seria aquilo que o autor poderia dizer. Então, é um livro que, como todos os que eu tenho, eu procuro não fazer igual, fazer do meu jeito, porque todo mundo acha legal, ou esse tipo de literatura é valorizada, ou porque tem visibilidade. Eu não estou visando isso. Eu estou visando fazer o que me apetece, e o que me apetece é ser esse olhinho na brecha do mundo. É saber que tem gente lá fazendo alguma coisa escondida e eu estar lá brechando. É estar no íntimo da alma do humano. E de tudo aquilo que mexe comigo e me deixa triste, me deixa horrorizada.
O primeiro conto, não se assustem, espero que isso não seja uma propaganda para vocês não lerem. O primeiro conto fala de... Saiu uma reportagem no Fantástico falando de um grupo de rapazes que se organizava, chamava Festa do Necrotério, para abusar de cadáveres. Eu disse, meu Deus, se eu não escrever sobre isso, como é que eu vou conseguir sobreviver e saber que existe isso no mundo? Então, realmente, é um grito de socorro para a gente se olhar, é mostrar o que a gente está vivendo e sempre viveu enquanto ser humano, porque o ser humano sempre foi, sempre será essa beleza, né, que a gente conhece, mas é esse levantamento, essa inquietação, essa falta de se conformar. E também é a coisa da brincadeira, do lúdico, da literatura, de eu escrever como eu bem quiser. E por eu ser uma mulher, eu posso utilizar ali uma linguagem que socialmente dizem que só o homem tem esse direito, né? Alguém já leu alguma coisa e me disse, eu pensei que eu fosse um homem. Sim, mas eu vou escrever como eu quiser, independente de ser homem ou não, né? Então, o livro vai muito... São muitas nuances, são muitas coisas que a gente poderia refletir, né? E estou aí aberta após as leituras de vocês para a gente conversar, para a gente debater literariamente. Eu acredito na força literária dele, com toda a humildade, mas eu acredito que ele foi bem construído, que ele foi trabalhado assim exaustivamente e procurando ser surpreendente, procurando trazer o que não é comum, procurando trazer o inviável, o que é o tabu, o que ninguém gostaria de pensar. Aí, se alguém tiver com alguma ferida, ele vai na sua ferida, vai esfregar, vai sambar em cima. Mas eu acho que os assuntos tabu, né, e as coisas sobre as quais a gente não quer refletir, tem esse lado que é complicado quando a gente começa com eles, mas tem um lado que é bacana, porque depois que você reflete, que você encara, você se torna mais, não mais forte, mas mais ciente de sua humanidade, de seus limites. E a literatura tem sido para mim, desde os 12, 13 anos, essa fonte de... essa terapia, né? Essa fonte de salvação. E pegando a fala de Paulo, né, que a gente está nesse mês da visibilidade, da saúde emocional, das questões do suicídio, que não seja só esse mês, mas que seja todos os dias de nossa vida. Quantas personagens aí estão em situações que não viram solução, né? Também tem esse lado muito forte no livro. E o lado da alegria é o lado da gente poder falar, poder dialogar, porque é uma sociedade que não dialoga, pessoas que não dialogam, pessoas que não colocam as cartas na mesa, fica aquele obscurantismo, coisa velada, por debaixo do tapete, no cantinho escondido. Isso não me faz bem, inclusive na literatura, né? E no mais, a gente vai ter aqui uma exibição, uma performance também, para quase que encerrar essa noite. Eu vou aproveitar para agradecer mais uma vez todos os meus companheiros de literatura, de trabalho, da vida, das amizades, de pessoas que eu conheci através das redes sociais e de outras que eu estou conhecendo hoje através das redes sociais, né? E que bom que vocês estão aqui. Se existe um presente que você pode dar ao outro, é o seu tempo. Então, vocês tiraram um tempo da vida de vocês, se deslocaram em pleno sábado à noite para estar aqui. Isso, para mim, é muito precioso. Não tem valor financeiro, monetário. É um pedacinho da vida de vocês. E esse livro é um pedacinho da minha alma, do meu espírito, que eu ofereço a vocês com todo carinho, com toda humildade, de coração aberto. São representações, viu? Eu não sou assassina, nada disso não. São representações. E muito obrigada. Vamos ver o que eu consigo fazer depois de um negócio desse. E Deus não acudiu ninguém.
entre as páginas 19 e 20, o intitulado Duas Peças, e diz assim: somos feras à noite rugindo. Duas peças novas virão fresquinhas. Vimos no noticiário que estavam a caminho e os formigamentos de paus começaram coletivamente. Você vem, mas é claro, vamos limitar o número de convidados dessa vez. Da outra vez, deu B.O. por conta daquela fofoqueira do caralho. Então, tá certo. No máximo, 20 caras. Tá bom? Tá beleza, assim, 20 e estourando. Deus não me desampara. Disse eu, do mais completo desamparo na hora de morrer. Foi o ônibus que agora pareceu imenso diante de nós. Eu esqueci o texto. Ele me delira, desculpa. Sorry. Minha filha, eu nunca decorei nada meu até hoje. Calma, vamos lá. Isso aí pra mim Eu penso assim. Deus não me desampara, disse eu, no mais completo desamparo na hora de morrer. Foi o ônibus que agora pareceu imenso vindo em direção a nós. Meu marido ficou com o rosto de terror, olhos esbugalhados, boca torta. O cérebro foi embora com o crânio que fez um estalo, tchá, como de uma Coca-Cola geladíssima sendo aberta, daquelas de garrafa de vidro. Eu fiquei bem no meio da avenida. Fiz um bate-volta nos pneus do busão, minha blusa levantada e uns escrotos tirando fotos dos meus peitinhos. Todo o INL está sabendo que chegarei em breve. Eles festejam a cama dura e uma fila de homens a me devorar. Ao lado de mim, uma menina, uma menina, 12 anos, no máximo, de que morrem as crianças, de corte no dedo, de tropeço, de vontade de comer doces, de choque, eu não sei. Está morta, tão morta quanto eu. E a fila, para ela, é maior do que a minha. Conceição Rodrigues. E Deus não acudiu ninguém. Eu troco o nome dos meus filhos.